aqui para mais um PEC Sem Dúvidas. Me chamo Vanessa, faço parte da equipe do ESUS-AB. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Cláudia, também faço parte da equipe do ESUS Atenção Básica, no Departamento de Atenção Básica. Hoje a gente não tem um tema definido como foram nas semanas passadas, né? O PEMAC, o pessoal do CISAB, e aí a gente vai responder algumas questões de PECs anteriores, falar um pouco sobre umas funcionalidades, né? Que está vindo muitas dúvidas, e aí já partir para as dúvidas que vão chegando aqui durante o PEC Sem Dúvida. Então, o pessoal que está nos assistindo agora, a gente pede que, de novo, né? Na outra vez que eu conversei com vocês, para quem ainda não assistiu os PECs anteriores, que possa dar uma olhadinha lá, porque a gente já falou sobre diversos assuntos. Hoje a gente vai voltar a trazer respostas, né, sobre a questão dos cadastros, que também já foi falado eu acho que praticamente todas as lives que tiveram até hoje, que já foram, hoje é a 16ª, a gente trouxe questões sobre o cadastro, que é legítimo, né, que agora a gente está nesse processo de pensar na avaliação externa do PEMAC, dos indicadores, então é muito legítimo, mas também para a gente conseguir evoluir na discussão é importante que a gente consiga trazer outros assuntos aqui para as nossas lives. Então hoje, tentando responder um pouquinho das dúvidas que tiveram nas semanas anteriores, sobre os cadastros, né? Eu acho que é legal dar uma contextualizada, até principalmente se tiver os profissionais das equipes, que eu acredito que estão aí assistindo também, em relação aos cadastros, né? Como que a gente usa esses cadastros no ESUS Atenção Básica, ou pelo menos como que a gente pensou essa questão dos cadastros, né? A gente tem o cadastro, que é o cadastro individual, então que é cadastrar as pessoas do território, né? As pessoas que devem ser acompanhadas por aquela equipe de saúde. Então, tem o cadastro individual, que tem essa finalidade, o cadastro domiciliar e territorial. Ele tem a finalidade de juntar as pessoas em um domicílio, quando for o caso, e a partir da versão 2.1 a gente introduziu também essa ideia de território. Então, para conhecer todo o território da equipe com que a equipe trabalha, é importante conhecer os outros lugares do território. Então, é possível registrar se tem uma escola, se tem alguma outra instituição de saúde, escola, se tem algum lugar, estabelecimento, algum lugar que tenha, inclusive, algum ponto que é importante para controle do Aedes aegypti, como borracharia, alguns outros lugares. Então, a gente tentou trazer essa visão mais geral do território também. Em relação ao cadastro individual e a funcionalidade dela no ESUS Atenção Básica, nas aplicações, o que acontece? Quando a gente pensou essa funcionalidade de registro, se pensou em colocar um número de CNS, né, de Cartão Nacional de Saúde, para identificar aquele indivíduo. Nos primórdios do sistema, a gente usava esse número como identificação e a gente continua a prever que esse mesmo número seja usado para a continuidade tanto dos atendimentos como das visitas, seja usado o mesmo número identificador para a gente saber que é aquela mesma pessoa. Hoje, na base nacional do CISAB, a gente consegue ver quando tem mais de um cadastro da mesma pessoa. Porque a gente faz o quê? A higienização do Cartão Nacional de Saúde. A gente está trabalhando já numa funcionalidade para aplicação lá nas unidades, nas equipes do prontuário eletrônico, para conseguir juntar quando tem mais de um cadastro da mesma pessoa. Hoje não é possível trocar o número do CNS na aplicação do ESUS-AB, tá? Mas só para vocês entenderem que tem uma questão de segurança também, né? Então, a gente está trabalhando da forma mais adequada para que seja possível colocar um número só, juntar os cadastros, mas que também a gente não dê uma desorganizada no que já tá feito, né? A gente não pode sair trocando todos os CNS indiscriminadamente. Então, por isso que a gente tá trabalhando nessa funcionalidade da melhor forma possível, e quando a gente disponibilizar essa função de juntar cadastros, que aí a gente vai pegar, tem o cadastro X e o cadastro Y, que tem as mesmas informações demográficas, porém o número do CNS é diferente, o sistema ele vai mostrar para o profissional, que no caso muitas vezes vai ser o agente comunitário de saúde, ele vai ter que dizer, esses dois cadastros são da mesma pessoa, então vai ter uma ação humana que a gente diz, né? O agente comunitário ele vai lá e vai dizer, sim, esses aqui são da mesma pessoa, então eu quero juntar.
Por isso que essa funcionalidade ela já está em desenvolvimento, né? A gente já está em análise dessa funcionalidade e nas próximas versões isso vai estar disponível. Por enquanto, né? Porque todo mundo vai dizer, tá, mas a gente tem a avaliação do PMAC agora, tem os indicadores. Por enquanto, o que a gente está orientando? Né? A gente continua a usar o mesmo registro do cadastro que já foi feito. Então, não faça o cadastro novo. A gente consegue identificar aqui na base nacional que aquela pessoa já foi cadastrada. Então, é importante sempre fazer a busca no sistema antes de fazer um novo cadastro. Se você buscar e aquele cidadão já está cadastrado, mesmo que não seja com um número master, ele já está cadastrado. A gente consegue identificar quem é esse cidadão, tá? Na base nacional. Então, não precisa fazer um novo cadastro com um número master. No caso dos cadastros domiciliares, tem a funcionalidade de excluir. Então, você pode buscar aquele cadastro e você consegue excluir o cadastro domiciliar. O individual, então, como eu já falei, só para deixar bem claro, a gente está trabalhando nessa funcionalidade para poder fazer essa junção de cadastros individuais, mas isso vai estar disponível nas próximas versões. Então, por enquanto, usem sempre o mesmo número para a continuidade do cuidado dos cidadãos. O cadastro domiciliar, Ana, só ele ali para exclusão, na verdade, se há uma saída de alguém de dentro daquele domicílio, o domicílio ainda permanece, né? A estrutura dele ainda está ali. Então, não haveria necessidade da pessoa excluir, né? A menos que a casa caia, que não exista mais aquele estabelecimento, porque a gente tem uma diferenciação do que era o CIAB anteriormente para o que é o ESUS-AB agora, né? Para o que é o CDS que faz o cadastro domiciliar, que a gente pode cadastrar domicílio sem ninguém habitando, né? Então, se há uma saída daquela família inteira de dentro do domicílio, a gente coloca mudou-se, né? Mudou do território. A gente clica lá no CNS do responsável e aí permanece ainda o estabelecimento, a infraestrutura, né? A casa, o domicílio ainda continua lá para uma próxima família habitar. Então, aí você excluiu, tirou toda aquela família de dentro, tá? Não tem necessidade... Existe essa possibilidade, mas é lógico que a gente sempre tem que pensar nesse processo de trabalho, né? Que não é o que a gente indica que se faça, que se aquele domicílio continua lá, a gente está cadastrando a infraestrutura, isso, né? Na verdade. Então, o ambiente, né? Então, a gente pode excluir só a família e cadastrar outra família dentro daquele mesmo domicílio. Faz parte vai continuar sendo o território, né? Parte do território. Uma questão que também apareceu nessa semana foi a questão dos registros de atendimento compartilhado e atividade coletiva, que também são indicadores do PMAC, né? O atendimento compartilhado. O que acontece? O atendimento compartilhado que é feito entre dois profissionais, vai ter um profissional que vai puxar aquela ação, né? Então, ele vai ser o profissional responsável pelo atendimento, ele vai ocupar a primeira linha do atendimento, né? Vamos dizer, um atendimento individual. Então, ele vai ser... colocado lá as informações dele na primeira linha e aí o profissional que vai estar fazendo o compartilhamento daquele atendimento vai ocupar a segunda linha. O que acontece é que muitas vezes os gestores eles não identificam esse dado do segundo profissional nos relatórios, mas essa informação está aqui na base federal, a gente só não está como apresentar isso no relatório, né? Mas aquele atendimento ele foi realizado em compartilhado, foi feito e inclusive é indicado, é recomendado que se façam atendimentos compartilhados. A questão não se recomenda fazer duas fichas para que apareça, né, duas fichas de um atendimento compartilhado. Tipo, eu, físio, a Ana, nutricionista, a gente vai fazer um atendimento compartilhado, mas a gente vai registrar em uma ficha só. Porque a gente está compartilhando isso daí, esse atendimento. Se a gente fizer em duas fichas, vai aparecer como se fossem duas consultas no mesmo horário para o mesmo cidadão. Então, é recomendado que se faça em uma ficha só. Tá? No registro, né? Se for o PEC também é um profissional que faz o login e ele pode indicar que teve outro profissional acompanhando no atendimento, né? Outra questão também que surgiu, né, durante essa semana foi em relação à prescrição de medicamentos, né? E aí eu acho que é uma coisa que vale a pena esclarecer e também trazer um esforço que a gente faz aqui no departamento, que é de fazer os manuais, né? Eu acho que é legal a gente também cada vez evoluir mais nos manuais para deixar mais claro e mais explicativo para quem usa.
mas é importante que todo mundo conheça esse material e que consiga manusear e olhar e procurar quando tiver alguma dúvida. A questão da prescrição de medicamentos, a gente tem uma parte que ela é estruturada, que a gente traz as informações do Horus, né, que é da assistência farmacêutica, então tem todos os medicamentos que estão lá na lista do Horus, do CATIMAT. Então, essa lista a gente já traz pronta com toda, desde do medicamento, do sal, da via de administração, da posologia, enfim, tem toda uma estrutura que já vem dessa base do Horus. Quando o profissional ele quer prescrever algum medicamento que não está nessa base do Horus, existe um lugar que é a prescrição manual. Então, o profissional ele pode trocar de aba e fazer esse registro manual se não existir esse medicamento que ele está querendo prescrever nessa listagem que a gente coloca no sistema. Essa listagem ela serve para facilitar e para garantir uma maior qualidade na prescrição, né? Para diminuir os erros que o profissional poderia cometer no momento da prescrição. Então, por isso que ela vem de uma forma mais estruturada. Mas existe essa outra forma, que é a forma manual, que aí pode ser inserido outro medicamento, enfim, outra questão nessa prescrição. Também é uma forma de facilitar o trabalho do profissional, na verdade, e não dificultar, né? Essa é a ideia. Então, se caso não encontrem lá o medicamento que se quer prescrever, pode abrir uma aba lá para fazer a prescrição manual. E é mais para uma questão de agilidade também, né? Agiliza o trabalho quando você encontra. Isso acontece também na aba de exames, né? Que muitos exames estão ali relacionados, mas nada impede que se prescreva não, né, exames, mas que se recomende a fazer exames diferentes daqueles que estão listados. É também possível solicitar um exame, isso é a palavra, solicitar um exame que não está ali naquela listagem. Claro que se for um exame de alto custo, que você vai fazer essa solicitação, aí tem umas justificativas, né, você vai justificar, tem uma aba diferente ali para o exame. Eu acho que agora a gente vai passar a responder algumas perguntas que estão chegando hoje, e aí vocês podem também continuar enviando as perguntas e a gente vai tentando responder o que for possível. Em relação ao backup, né? A Thalita Santiago está pedindo se quando ela faz o backup, se ela consegue colocar as informações de volta numa nova, ou numa atualização, ou numa nova aplicação que ela for, numa nova instalação que ela for fazer do prontuário eletrônico, né? O backup ele serve exatamente para isso. Você faz o backup para garantir que vai guardar as informações e que depois você consiga restaurar essas informações em outra aplicação, mas você consegue sim, você vai conseguir dos lotes anteriores que foram enviados, inclusive, você consegue restaurar. A gente só tem que prestar atenção que a gente hoje ainda tem duas formas de instalação das aplicações da SUSAB, que uma é o prontuário eletrônico e uma é o CDS. No CDS offline, a gente não tem funcionalidades, não tem uma ideia de guardar banco de dados. Ela é uma ferramenta para digitação, então você não vai conseguir fazer o backup do CDS offline e guardar aquela informação, né? Depois que você importar para algum dispositivo, você vai ser apagado daquela base local essas informações, porque não tem a ideia de guardar banco de dados. Já na aplicação do prontuário eletrônico, sim. Então, esse é o lugar de guardar o banco de dados. Então, você pode, sim, fazer um backup e depois inserir numa outra instalação do prontuário. Tem como consultar as fichas que foram enviadas por aquele CDS, né? A gente vai lá na pesquisa, na busca, e você consegue visualizar as fichas que foram transmitidas, né? Aí elas já não são mais passíveis de ser editadas. E aí você consegue ali visualizar o que foi enviado. Mas a gestão mesmo da informação acontece toda no prontuário eletrônico. Qual pergunta mais? Vamos ver aqui. O Alessandro está pedindo se tem previsão de integrar o SISVAN com o prontuário do paciente. Não sei se você se refere às questões de antropometria ou à questão da marcadores de consumo alimentar, né? Uhum. Eu acho que a gente está trabalhando para colocar um maior número de informações que sejam registrados no mesmo momento do atendimento, né? Hoje, quando o profissional está fazendo um registro de um atendimento no prontuário eletrônico, ele tem a possibilidade de registrar a antropometria, que é o peso e a estatura,
né, o peso e a altura, mas ainda o marcador de consumo ele tem que entrar lá no CDS para poder fazer esse registro, né? A gente está fazendo essa incorporação, por enquanto ainda não está no prontuário eletrônico, mas a gente tem sim a ideia de incorporar também essas questões, por exemplo, de marcadores de consumo alimentar, dentre várias outras que estão na nossa linha de desenvolvimento e de amadurecimento do prontuário eletrônico do cidadão. Como a gente está num ambiente que a internet ela é muito instável, então a gente está nos celulares, né? O meu celular ele acabou a bateria e a gente está aqui visualizando. Cabe lembrar que a gente fica consultando os celulares para poder responder vocês, né? Uma coisa que lá no início a gente estava falando, que acabou faltando, é que nessa questão da gente fazer a identificação do cidadão de CNS diferentes lá no cadastro individual, também cabe lembrar que a gente está trabalhando para fazer também essa mescla dos prontuários. Então também há uma recomendação, né, nossa, que a gente está oferecendo, para que se siga sempre o mesmo CNS, o mesmo registro, para que a gente faça o registro no mesmo prontuário, né? Ainda a gente não consegue unir dois CNS diferentes, ou, digamos, né, não tinha CNS na época, mas foi feito um prontuário diferente do outro e a gente sabe que é a mesma pessoa, a gente recomenda que se siga um prontuário, aquele que tem mais informações. E agora, nas próximas versões, a gente vai conseguir fazer essa mescla, a gente chama de merge de prontuários, né, numa linguagem mais tecnológica. Então, é da mesma forma que o cadastro individual a gente diz para seguir o mesmo CNS, a gente fala para seguir o mesmo prontuário que já está construído com mais informações, tá? Tem várias questões que surgiram ainda sobre a questão de cadastros, né? Eu acho que as pessoas acharam esse um canal importante para fazer perguntas até sobre PEMAC aqui. Mas o que acontece, né? Tem algumas coisas que é importante a gente deixar claro que o sistema ele não dita regras de como funciona uma equipe de atenção básica, como funciona a estratégia de saúde da família. Ele tenta seguir uma recomendação e fazer com que induza um processo de trabalho de forma mais adequada, que a política prevê, que a gente acredita que é a forma mais adequada para a atenção básica funcionar de uma melhor forma. Então, teve algumas perguntas aqui, quantas visitas que o agente comunitário tem que fazer, né? O sistema ele não prevê esse tipo de coisas, né? Quantas visitas o profissional ele tem que fazer, ou quantos atendimentos. Isso é uma questão de política de atenção básica, né? Que é muito maior, que tem o acompanhamento das famílias, que ele tem que ser periódico. Então, só para a gente também não interpretar de forma equivocada, né? Que o sistema ele ajuda, sim, e é para isso que ele serve. Ele ajuda ao profissional, as pessoas que estão utilizando o prontuário eletrônico, a melhorar o seu processo de cuidado, a melhorar a gestão da clínica, enfim, do território. Só que ele não vai barrar muitas coisas, ele não tem regras para fazer com que... Não é o sistema que dita as regras, né, do funcionamento de um serviço de saúde. Mas sim, ele ajuda a induzir certos processos de trabalho. Hoje a gente induz que o cadastro seja feito de todas as pessoas que moram no território, que se atualize os cadastros, se atualize periodicamente. O cadastro, a gente entende que o cadastro ele não é estanque, então ele não tem que ser feito num momento e depois você nunca mais voltar a olhar para esse cadastro. Então é um movimento que deve ser feito constantemente. Então tem cadastro, tem atualização. Uma hora aquela pessoa é gestante, outra hora não é mais. Tem uma nova pessoa na família, nasceu lá o bebê, então tem uma nova pessoa para cadastrar. A pessoa se mudou do território, então eu tenho que ir lá e atualizar aquele cadastro, dizer que essa pessoa não está mais na minha área, mudou-se, né? Ou chegou gente nova, eu tenho que atualizar esse cadastro para saber que eu tenho que cuidar dessas pessoas também. Então, isso sim é uma indução que a gente está buscando fazer no governo federal para que a gente qualifique o processo na atenção básica. Mas não é o sistema sozinho que faz isso, né? Só para a gente não confundir essa questão. O sistema ele é desenvolvido em cima da Política Nacional de Atenção Básica, né? Então a gente segue as recomendações da PNAB. Então, é claro que tem as disparidades, as diferenças no território, né?
Isso é algo que é agregado dentro do sistema, mas o sistema ele não é um fator limitador também, né? Ele vai te dar muito mais ferramentas para poder fazer a gestão do cuidado, para auxiliar, apoiar o profissional na gestão do cuidado e o gestor também para verificar que aquele território necessita de determinada ação. Tá? Tem mais uma pergunta sobre o SISVAN aqui, né? Se lançar informação no ESUS-AB dos marcadores de consumo, dos marcadores de consumo alimentar, se ele tem que acompanhar no SISVAN, caso a pessoa seja cadastrada no SISVAN, né? Sim, hoje as informações que chegam no SISAB, elas são importadas para o SISVAN, então, para fazer esse acompanhamento. Porque o que acontece? Mesmo a gente dizendo, né, que a gente pretende que a única forma de entrada de informação seja no ESUS Atenção Básica, os sistemas de informação eles vão continuar a existir porque eles servem para monitoramento de uma determinada situação. Alguns fazem financiamento, né, ou tem um acompanhamento mais pontual sobre uma determinada condição. Por exemplo, o SISVAN é da situação alimentar e nutricional, né, da população. Então, hoje a informação que ela é digitada no ESUS-AB, ela é migrada para o SISVAN. Mas os relatórios hoje eles são mostrados no SISVAN, né? Então, tem o período da informação chegar na base de dados do SISAB e tem o período de a gente importar essas informações no SISVAN para gerar os relatórios, né? Então, é esse o movimento que a gente está fazendo de integração. A informação ela é coletada na atenção básica pelos profissionais, a informação vem por um mesmo meio, né, que é o ESUS Atenção Básica, mas ela é devolvida pelos diversos sistemas para fazer esse controle, monitoramento, análise, enfim, dos resultados esperados. E a gente está trabalhando para essas integrações, né? As integrações agora nas próximas semanas, a gente vai comunicar, né? Vai sair uma documentação com relação às integrações que a gente está esperando. Então, aguardem na próxima semana mais notícias que a gente vai estar fornecendo por aqui. A gente tem uma pergunta sobre os relatórios, né, de pertenços. Não sei se você quer falar um pouquinho, Vanessa, dos relatórios operacionais, né? Sim. Acredito que seja isso. Desde 2013, a área técnica que fala sobre a hipertensão diabética, diabetes, né, o sistema que era o CIS Hiperdia, ele foi descontinuado. E aí todas essas informações acabaram sendo integradas no ESUS-AB, né? Então a gente vai lá e informa hipertensão e diabetes durante um atendimento individual, e aí sai nos relatórios que não tem esse mesmo nome de CIS Hiperdia, né? Ele mudou o nome do relatório, a cara mudou, né? Que é o risco cardiovascular. Então, quando a gente faz um atendimento para essa pessoa, a gente tem lá o CNS da pessoa, a identificação da pessoa. E aí, com essa identificação, depois o profissional ele consegue monitorar as condições de saúde dessa população que tem hipertensão e diabetes no relatório de risco cardiovascular. É um relatório que ele é um relatório operacional, que é mais para a equipe, né? É um relatório que se restringe ali à gestão da equipe, né? A gestão daquele território, para a gente poder fazer busca ativa essa pessoa, para essa pessoa ter uma continuidade no seu cuidado. E aí, então, esse relatório ele é especial, porque ele vem um nome da pessoa, o CNS da pessoa, né? Ele vem identificado, ele não vem simplesmente um relatório consolidado. E aí tem hipertensão, diabetes, quando foi a última consulta odontológica, se teve visita domiciliar, visita do agente comunitário, né? Esse tipo de acompanhamento, se é tabagista, se está hipertenso, né? É a descrição do relatório. Mas fica muito mais restrito ao acesso da equipe, né? Tem perfis que acessam esse tipo de relatório. Já o gestor municipal, para ele ter acesso à quantidade de hipertensos e de diabéticos no território, ele tem um relatório que é lá o relatório de monitoramento, acompanhamento, que aí ele vai ver um dado consolidado, né, das informações daquele território. Não vai ser um dado com o nome da pessoa, nem com o CNS da pessoa. Vai ser simplesmente um consolidado. Tantos hipertensos, tantos diabéticos naquela equipe. Tá? Isso. Eu acho que tem mais uma questão aqui que acho que é importante a gente até falar sobre o acompanhamento do Bolsa Família, né? Teve uma pessoa que perguntou. A gente já está em fase de integração também há algum tempo já com o Bolsa Família, mas a gente está revendo uma questão relacionada ao registro da informação, né? Porque o número que é usado hoje para registro no Bolsa Família é o NIS.
E o registro do ESUS-AB, principalmente das questões de saúde hoje no país, é utilizado o Cartão Nacional de Saúde. Então, a gente continua orientando, né, que quando for realizado um cadastro de uma pessoa que é acompanhada pelo programa do Bolsa Família, que seja informado o número do NIS para que a gente possa fazer esse relacionamento e conseguir identificar quem é essa pessoa para enviar informação para o Bolsa Família, né? Então, nesse momento, a gente também ainda continua em discussão com eles para conseguir integrar de uma forma mais adequada, enfim, mas é importante também alertar sobre as questões que o registro ele tem que ser adequado para a gente conseguir utilizar essa informação. Eu acho que hoje a gente já está chegando no nosso teto, né? Acho que foi bem importante alguns assuntos que a gente tratou. É legal que vocês, volto a dizer, assistam os vídeos anteriores para a gente evoluir na discussão. E a gente está aqui toda sexta-feira, às 16 horas. A Paula, né, nossa jornalista e colega lá do departamento, que está fazendo o PEC Sem Dúvida, mas por trás da câmera, ela fez uma playlist lá no YouTube, com todos os PECs Sem Dúvida anteriores. Então, quando você quer ver um atrás do outro na sequência e tiver um tempinho de mais de meia hora, dá para ver um atrás do outro. Então, coloca ali no YouTube e vai estar todos os PECs Sem Dúvida lá no YouTube, tá? Deixa eu colocar o link. Hã? Eu vou colocar o link. E ela vai colocar o link aqui na nossa, embaixo ali nos comentários, né? Ela vai colocar o link. Beleza, pessoal, obrigada. Mais uma sexta-feira. Bom final de semana e até a próxima. Até a próxima sexta-feira, às 4 da tarde.